Trocou o copo sem que ninguém visse. E o milionário percebeu que lhe devia a vida. Olha você, a do avental. Há quanto tempo trabalha aqui? Porque parece que hoje é seu primeiro dia, e também o último. A voz de Rodrigo Castellanos atravessou o salão do Elite Gran como uma faca sobre seda. Fria. Precisa. Projetada para cortar diante de todos, sem sujar as mãos. 42 comensais viraram a cabeça ao mesmo tempo. Os talheres de prata ficaram suspensos sobre os pratos. O pianista no canto do fundo continuou tocando por mais 3 compassos antes de perceber que algo no ar havia mudado. Valentina Reis não se mexeu. Não porque estivesse paralisada pelo medo, mas porque, em seus 28 anos de vida, havia aprendido que homens como Rodrigo Castellanos esperavam exatamente isso. O tremor. O pedido de desculpas imediato. As mãos juntas no peito. Os olhos úmidos. Valentina simplesmente sustentou a bandeja preta com as 2 mãos, olhou para a toalha branca da mesa número 8 e respirou. Peço desculpas, senhor, disse com voz uniforme. Em que posso servi-lo? Rodrigo Castellanos tinha 55 anos, 112 milhões de dólares em contas que ele mesmo havia deixado de contar, e o velho costume de confundir poder econômico com direito sobre as pessoas. Usava um terno de casimira cinza Oxford que custava mais do que o salário mensal de qualquer uma das garçonetes do restaurante. Na lapela brilhava um pequeno distintivo dourado, o C entrelaçado do Grupo Castellanos, o maior conglomerado imobiliário e farmacêutico do norte do país. Do outro lado da mesa, Andrés Fuentes observava a cena com a expressão de quem já assistiu ao mesmo espetáculo muitas vezes e não encontra mais nele nem graça nem desconforto. 45 anos, sócio minoritário, homem de números mais do que de palavras. Bebia água mineral e esperava. Em que pode me servir? Repetiu Rodrigo, virando-se para Andrés com um sorriso que não era sorriso. É isso que ela pergunta? Me serviu o vinho errado? Trouxe o pão depois de terminarmos as entradas? E agora derrama? Apontou com o indicador a pequena mancha de molho que havia caído na borda da toalha. Exatamente aqui onde apoio o braço. Mas me pergunta em que pode me servir. Valentina olhou para a mancha. Era mínima. Do tamanho de uma moeda de 10 pesos. Em qualquer mesa de negócios normal, ninguém teria notado. Permita-me trocar a toalha imediatamente, senhor, disse Valentina. Não, respondeu Rodrigo com absoluta calma. Permita-me falar com seu gerente imediatamente. Foi nesse momento, enquanto Rodrigo Castellanos levantava a mão para chamar o gerente com o gesto casual de quem chama um cachorro, que Valentina Reis viu alguma coisa. Não era a primeira vez que ela via esse tipo de coisa. Durante 4 anos, Valentina havia trabalhado como enfermeira no Hospital Geral do Norte, na sala de emergências, onde o olho clínico se desenvolve não como habilidade, mas como instinto de sobrevivência. Você aprende a ler sinais que mais ninguém lê. Aprende a ver o que está errado antes que o que está errado se torne catástrofe. O que Valentina viu era simples. No fundo do copo de água de Rodrigo Castellanos, quase dissolvido, quase invisível sobre o cristal lapidado do baccarat que o Elite Gran usava em suas mesas de primeira categoria, havia algo. Um resíduo. Uma camada tenuíssima, branca, flutuando levemente acima do gelo. Valentina levou exatamente 2 segundos para processar o que via. O primeiro segundo, o reconhecimento. Aquilo não era mineral. Não era calcário. Não era nada que pertencesse à água. O segundo, a decisão. O gerente do restaurante, Fernando Ibanes, chegou à mesa número 8 com a velocidade e a deferência que Rodrigo Castellanos produzia inevitavelmente em qualquer estabelecimento onde pusesse os pés. Era um homem de 50 anos, magro, com o cabelo perfeitamente penteado para o lado e o sorriso profissional tatuado no rosto há décadas. Dom Rodrigo, que prazer tê-lo conosco esta tarde. Há algo em que possa. Esta senhorita, Rodrigo não usou o nome de Valentina, porque nunca se deu ao trabalho de ler o crachá, não está à altura do padrão do seu restaurante. Sugiro que a realoque para uma seção menos exigente, ou que a convide gentilmente a procurar emprego em outro lugar.
Fernando Ibanes assentiu com a expressão de quem assina um documento sem ler. Olhou para Valentina por apenas um instante, com uma mistura de desculpa e covardia nos olhos. Claro, Dom Rodrigo. Peço desculpas em nome do estabelecimento. Valentina sustentou a bandeja. Olhou para Fernando. Olhou para Rodrigo. Olhou para o copo. E então, com o movimento mais natural do mundo, como se simplesmente estivesse fazendo o seu trabalho, porque naquele momento era exatamente isso que estava fazendo, estendeu a mão direita, pegou o copo de água de Rodrigo Castellanos e o colocou sobre a bandeja. Permita-me trazer água fresca, senhor, disse. Este copo já faz tempo que foi servido. Rodrigo a olhou com o tipo de irritação que produz alguém que não entende por que suas instruções não são cumpridas imediatamente. Eu não pedi água fresca. Pedi que você fosse embora. Já ouvi, senhor. Valentina sustentou seu olhar sem elevar a voz, sem recuar, sem que nenhum músculo visível tremesse. Mas enquanto o gerente processa sua solicitação, permita-me ao menos garantir que sua experiência nesta mesa seja correta. É o meu trabalho. E foi. Caminhou em direção ao balcão de serviço no fundo do salão. Mediu cada passo. Sentiu os olhares dos outros garçons, do sommelier, da hostes que acompanhava a cena desde a entrada com os olhos bem abertos. Colocou o copo sobre o balcão de aço, afastado de tudo mais. E chamou em voz baixa o barman. Oi, Tomás. Não toque nesse copo e não o lave. Tomás, 23 anos, estudante de gastronomia no turno vespertino, a olhou com expressão confusa. Por quê? Porque estou mandando, respondeu Valentina. Coloque-o de lado. Guarde-o. Encheu outro copo idêntico com água mineral nova, direto de uma garrafa lacrada que ela mesma abriu diante de seus próprios olhos. Colocou sobre a bandeja e voltou. A mesa número 8 estava exatamente igual. Rodrigo Castellanos continuava conversando com Andrés Fuentes sobre os termos de um contrato de construção em Monterrey. Fernando Ibanes já havia se retirado. O copo anterior, o original, o que Valentina havia trocado, estava agora diante de Andrés. Andrés havia pegado sem perguntar, como fazem as pessoas que bebem sem prestar atenção no que bebem. O estômago de Valentina se contraiu. Sua água, senhor, disse ela, colocando o copo novo diante de Rodrigo. Rodrigo não respondeu. Não a olhou. Era como se ela tivesse deixado de existir para ele, o que, de certa forma, era exatamente o que Rodrigo Castellanos precisava que acontecesse. Valentina se afastou 3 metros da mesa e observou. Observou Andrés Fuentes pegar o copo. Observou como ele bebia, um gole longo, distraído, enquanto lia algo no celular embaixo da mesa às escondidas, como fazem os homens de negócios nos almoços formais quando acreditam que ninguém está olhando. Valentina viu. Viu o primeiro gole. Viu o segundo. E então entendeu que já não podia fazer mais nada, a não ser esperar. O que viesse depois não dependia dela. Mas ao menos o homem que a havia humilhado diante de 42 pessoas, o homem que havia ameaçado destruir seu emprego com a mesma naturalidade com que assina cheques, estava bebendo água limpa. E o homem errado estava bebendo o que não deveria. Valentina Reis fechou os olhos por um segundo. Não rezou. Só respirou. E se perguntou, pela primeira vez desde que começou aquele turno, se havia feito a coisa certa. O homem caiu como caem as árvores. Devagar primeiro. Depois tudo de uma vez. Andrés Fuentes soltou o celular. A tela ricocheteou sobre a toalha branca e ficou com a face para cima, mostrando uma planilha que ninguém iria terminar de revisar naquela tarde. O corpo de Andrés inclinou-se para a direita com uma lentidão estranha, quase cênica, como se alguma parte do seu sistema nervoso ainda estivesse negociando com a gravidade. Rodrigo Castellanos viu a tempo de alcançar o ombro de Andrés com as 2 mãos, mas o peso foi grande demais. Andrés terminou dobrado sobre a mesa, com a bochecha sobre o prato do segundo tempo e os olhos entreabertos, olhando para lugar nenhum. Andrés. A voz de Rodrigo soou como algo que Valentina nunca havia escutado nele antes. Terror puro. Sem embalagem.
Andrés, o que você tem? O salão do Elite Grand paralisou em fração de segundo. Depois, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Uma mulher gritou da mesa 12. Alguém empurrou uma cadeira para trás e o barulho metálico cortou o ar do restaurante. O pianista parou a música no meio de um compasso. Fernando Ibanez chegou correndo da estação de gerência com o guardanapo ainda na mão, como se tivesse esquecido de soltá-lo. Dois garçons jovens pararam no lugar sem saber o que fazer, porque ninguém os havia ensinado o que fazer quando algo assim acontece. Porque supõe-se que em um lugar como este, essas coisas não acontecem. Valentina Reis já estava se movendo antes que o segundo grito saísse de qualquer boca. Não correu. Não era hora de correr. Caminhou rápido, com a cadência específica de alguém que sabe exatamente o que vai fazer quando chegar. Chegou à mesa número 8. Contornou Rodrigo, que continuava segurando o sócio com expressão de homem que vê desabar algo que acreditava inamovível, e colocou 2 dedos no pescoço de Andrés Fuentes. Pulso. Fraco, irregular. Mas presente. Preciso que todos recuem, disse Valentina com voz firme, sem elevá-la. Ninguém se mexeu. Recuem, por favor, repetiu, desta vez com volume suficiente para atravessar o estado de choque coletivo. Fernando Ibanez reagiu primeiro, estendendo os braços como se fosse conter um rio, sinalizando aos comensais que se afastassem. As pessoas obedeceram lentamente, com aquela mistura de obediência e voyeurismo que o medo alheio produz. Valentina já tinha a mão na nuca de Andrés, inclinando sua cabeça para trás para abrir as vias aéreas. Seus olhos percorreram o corpo do homem em segundos. Pele pálida. Suor visível na testa. Lábios começando a adquirir um tom levemente azulado nas comissuras. Respiração superficial, dificultosa, com um intervalo entre inalações 3 vezes mais longo do que deveria ser. Alguém já ligou para o 190? Perguntou sem se virar. Eu, respondeu uma voz de algum ponto do salão. Diga que o paciente apresenta perda de consciência, respiração comprometida e possível intoxicação. Que venham com equipamento de suporte vital. Não é desmaio. Não é infarto cardíaco comum. Diga exatamente isso. Ouviu-se alguém repetindo as palavras ao telefone. Rodrigo Castellanos não havia se movido. Estava de pé junto à mesa, com as mãos caídas ao longo do corpo, olhando Valentina trabalhar com a expressão de alguém que acabou de entrar num quarto onde não entende o idioma de ninguém. Em seus 55 anos de vida, Rodrigo havia controlado fusões empresariais. Havia sobrevivido a 2 crises financeiras e a uma investigação da Receita Federal. Havia negociado com políticos, com sindicatos, com advogados de 3 países diferentes. Mas nunca havia visto um ser humano dobrar assim, daquela forma, sem aviso. O que ele tem? Perguntou Rodrigo a Valentina. E em sua voz não havia exigência. Só a pergunta nua de um homem com medo. Ainda não sei, respondeu Valentina. Mas vamos estabilizá-lo. Valentina colocou Andrés em posição lateral de segurança com movimentos que vinham da memória do corpo, não do pensamento consciente. 4 anos de emergências. Centenas de pacientes. A mão que vai ao ombro, o joelho que se dobra, o ângulo exato da cabeça. As mãos não esqueciam, mesmo que o registro já não existisse mais. Rodrigo a observou fazer tudo aquilo. E algo começou a se mover dentro dele. Algo lento e desconfortável, como quando uma fissura aparece numa parede que se acreditava sólida. A senhora é médica? Perguntou. Era enfermeira, respondeu Valentina sem pausar o que fazia. Era. Passado. Rodrigo não perguntou mais. A ambulância chegou em 11 minutos. Valentinos contou. Naqueles 11 minutos, manteve Andrés Fuentes estável. Monitorou seu pulso a cada 2 minutos com os dedos no pescoço. Falou com ele em voz baixa, mesmo sem resposta, porque havia aprendido assim. Porque o cérebro escuta, mesmo quando o corpo não consegue responder. E manteve afastados todos os que tentaram se aproximar com a melhor intenção e o pior momento.
Quando os paramédicos entraram pela porta principal do Elite Grand, Valentina entregou o paciente com um relatório verbal de 40 segundos, que os homens da ambulância ouviram com a atenção que se presta a alguém que sabe do que está falando. Início súbito, sem pródromos visíveis. Pulso irregular, frequência respiratória baixa, cianose incipiente nos lábios, sem antecedentes conhecidos da minha parte. Considerem tóxico ou fármaco de ação rápida. Um dos paramédicos a olhou. A senhora é da equipe médica? Não, respondeu Valentina. Só fui a que estava mais perto. Os paramédicos levantaram Andrés da maca. Rodrigo quis segui-los e um dos técnicos indicou que poderia ir ao hospital por seus próprios meios, que na ambulância não havia espaço. Rodrigo Castellanos, pela primeira vez em muitos anos, obedeceu sem discutir. Foi naquele momento, quando o caos começava a se assentar e o salão do Elite Grand voltava a recuperar algo parecido com a respiração normal, que o detetive Marcos Salinas entrou pela porta. Marcos Salinas não era detetive de homicídios. Era da unidade de crimes especiais. Estava ali porque alguém, nunca ficou claro quem, se um dos comensais ou o próprio Fernando Ibanes, havia ligado não só para o serviço de emergências médicas, mas também para a polícia, mencionando a palavra veneno na mesma frase em que mencionava o nome de Rodrigo Castellanos. Marcos Salinas tinha 48 anos, cara de quem dormiu mal nos últimos 15 e o hábito de olhar os lugares antes de olhar as pessoas. Percorreu o salão com os olhos. Viu a mesa vazia, o prato caído, o celular ainda com a tela para cima sobre a toalha, os copos. E viu Valentina Reis de pé junto ao balcão de serviço, com o uniforme levemente desalinhado e as mãos que ainda não sabiam bem o que fazer consigo mesmas, agora que não havia mais nada urgente para atender. O barman Tomás se aproximou de Valentina em voz baixa. Valentina, tem um policial. Já vi, disse ela. O que faço com o copo? O que você me mandou guardar? Valentina levou um segundo. Não toque. E se alguém perguntar, diga que eu pedi para guardar. Exatamente isso. Sem acrescentar nada. Tomás assentiu com a seriedade de quem entende que está no meio de algo que ainda não compreende totalmente. Marcos Salinas atravessou o salão com passo tranquilo. Parou diante de Fernando Ibanes primeiro, trocou 4 palavras com ele, e o gerente apontou para Valentina com um gesto quase imperceptível. O detetive virou a cabeça. Os olhos de Salinas e os de Valentina se encontraram de um lado ao outro do restaurante. Valentina não baixou o olhar. Salinas caminhou em sua direção. Boa tarde, disse Salinas, sacando uma pequena caderneta que parecia ter sobrevivido a vários anos de bolso. A senhora é a garçonete que atendia a mesa onde ocorreu o incidente? Sim, respondeu Valentina. E a senhora é quem manipulou os copos do Sr. Castellanos e de seu acompanhante durante o almoço. A palavra manipulou caiu no ar entre os dois como uma pedra em água quieta. Valentina a deixou cair. Não fez nenhum gesto para pegá-la nem para desviá-la. Troquei o copo de água do Sr. Castellanos, disse. O original está ali. Apontou para o balcão, onde Tomás havia colocado o copo de lado, exatamente como ela havia pedido. Guardei antes que alguém o lavasse. Marcos Salinas olhou para o copo. Olhou para Valentina. Anotou algo na caderneta. Por que trocou? Por que vi algo no fundo que não deveria estar ali? E por que não o reportou imediatamente? Valentina pensou na resposta correta. Depois decidiu dar a verdadeira. Porque, se reportasse, o Sr. Castellanos teria achado que eu estava inventando uma desculpa para não atendê-lo bem. Ele acabava de pedir ao gerente que me demitissem. Não havia ninguém naquele salão que fosse me acreditar. Salinas parou de escrever por um momento. A olhou. E agora? Acha que alguém vai acreditar? Valentina sustentou o olhar sem piscar. Agora há um copo guardado, um homem numa ambulância e uma câmera de segurança que gravou cada movimento que fiz neste salão durante os últimos 90 minutos. Fez uma pausa. O senhor decide. Do outro lado do restaurante, Rodrigo Castellanos, que ainda não havia saído para o hospital, porque algo retinha naquele lugar sem conseguir nomeá-lo, observava a conversa entre o detetive e a garçonete desde a entrada do salão.
Via a postura de Valentina. A calma. A ausência de medo. E pensou, sem querer pensar, sem ter ainda nenhuma razão lógica para pensar, que aquela mulher sabia exatamente o que havia feito, e que o havia feito por ele. O que era impossível. Por que Valentina não tinha nenhuma razão no mundo para salvar a vida dele? Nenhuma que ele conhecesse. As pessoas inocentes são denunciadas exatamente pela mesma coisa que as culpadas, o nervosismo. A diferença é que as culpadas sabem por que estão nervosas. As inocentes não entendem por que deveriam estar. E essa incompreensão, paradoxalmente, as faz parecer mais suspeitas do que qualquer um. Valentina Reis sabia disso. Havia visto do outro lado, na emergência, quando a polícia chegava para interrogar familiares de pacientes que não haviam feito nada. E esses familiares tremiam mesmo assim, porque a presença de uma autoridade com caderneta e olhar fixo produz no corpo honesto exatamente a mesma resposta química que produz no corpo culpado. Por isso Valentina decidiu, desde o primeiro segundo, não tremer. A sala de interrogatório improvisada era o pequeno escritório de Fernando Ibanes no fundo do restaurante, onde normalmente se revisavam as reservas e se assinavam os pedidos de fornecedores. Havia uma escrivaninha de mogno escuro, 2 cadeiras, um quadro genérico de um vinhedo francês na parede e o cheiro persistente de café de cápsula que alguém havia preparado horas atrás. Marcos Salinas se sentou diante de Valentina com a caderneta aberta. Um segundo detetive, mais jovem, de sobrenome Bravo, ficou de pé junto à porta com os braços cruzados e a expressão de quem está ali para observar mais do que para perguntar. Conte-me desde o início, disse Salinas. Desde que os senhores Castellanos e Fuentes chegaram ao restaurante. Valentina contou tudo sem omitir nada. Com a mesma precisão clínica que usava ao preencher um prontuário. Horário aproximado de chegada, ordem dos pratos, o incidente com a toalha, o pedido de Rodrigo para falar com o gerente, o momento exato em que notou o resíduo no copo. Não adornou nada. Não se vitimizou. Não mencionou a humilhação como argumento de defesa, embora fosse o contexto mais relevante de tudo o que havia acontecido. Salinas a ouviu sem interrompê-la. Escrevia às vezes. Outras vezes só olhava. Quando Valentina terminou, houve um silêncio de 6 segundos que Valentina contou internamente sem se mover. Como descreve o resíduo que viu no copo? Perguntou o detetive. Branco, quase completamente dissolvido, concentrado no fundo, sobre o gelo. Se o copo tivesse água turva ou colorida, não teria visto. O cristal Baccarat é completamente transparente e a água mineral era muito clara. Vi o reflexo da luz sobre o sedimento. Qual é a sua experiência com substâncias tóxicas? A pergunta era direta. Valentina a reconheceu exatamente pelo que era, a primeira insinuação formal. A mesma que tem qualquer enfermeira de emergências depois de 4 anos em um hospital público, respondeu com a mesma calma. Sei reconhecer quando algo não pertence ao lugar onde está. Não sou toxicologista. Mas soube que o que vi podia ser perigoso. Suspeitei. Não tive certeza até que o Sr. Fuentes colapsou. E entre a suspeita e o colapso, por que não chamou alguém? O gerente, a polícia, qualquer pessoa? Valentina o olhou. Já expliquei isso lá fora. Explique de novo, por favor. Não era pedido. Era técnica. Salinas queria ver se a história mudava na segunda rodada. Valentina sabia disso. E por isso a repetiu com exatamente as mesmas palavras, na mesma ordem, com o mesmo tom, porque era verdade, e a verdade não precisa ser ensaiada para ser consistente. Salinas assentiu levemente quando ela terminou. O copo que a senhora guardou já está no laboratório. Teremos resultados preliminares em poucas horas. Fechou a caderneta por um momento. Preciso fazer uma pergunta e quero que a senhora pense antes de responder. Pode perguntar. Conhece o Sr. Rodrigo Castellanos ou o Sr. Andrés Fuentes fora deste restaurante? Valentina pensou, não porque precisasse de tempo para lembrar, mas porque a pergunta tinha 2 respostas possíveis e ambas eram verdade. E ela precisava decidir qual dar primeiro. Ao Sr. Fuentes, não, respondeu. Ao Sr. Castellanos, pelo nome, sim.
Quando ele entrou no restaurante, eu o reconheci de imediato. Salinas voltou a abrir a caderneta. De onde o conhece? De uma história que não tem nada a ver com o que aconteceu hoje. Numa investigação, senhorita Reis, eu decido o que tem relação e o que não tem. Valentina assentiu. Tem razão, respirou. Conheci o nome de Rodrigo Castellanos há 3 anos, quando perdi meu registro de enfermagem. O Grupo Castellanos tem uma divisão farmacêutica. Essa divisão foi parte de um processo em que se questionou a cadeia de fornecimento de medicamentos no hospital onde eu trabalhava. Fui apontada como responsável por uma irregularidade que não cometi. Perdi o registro. Encontrei trabalho aqui. Salinas escrevia agora rapidamente. A senhora culpa o Sr. Castellanos pelo que lhe aconteceu? Não sei se ele alguma vez soube que eu existia. Isso não responde minha pergunta. Não, disse Valentina. Não o culpo diretamente. Culpo um sistema onde os pequenos pagam as consequências dos erros dos grandes. Se o Sr. Castellanos faz parte desse sistema, então sim. Mas não vim a este restaurante cobrar nenhuma dívida. O detetive Bravo, junto à porta, se mexeu levemente. Cruzou os braços de outra forma. Valentina notou. Como chegou a trabalhar aqui? Perguntou Salinas. Por uma amiga que conhecia o gerente. Sabia que o Sr. Castellanos era cliente frequente do Elite Gran? Uma pausa. Soube quando comecei a trabalhar aqui. E não pedi para não atender a mesa dele. Nunca me designaram até hoje. Por que hoje? 2 garçons ligaram doentes esta manhã. Fernando me realocou de sessão. Salinas a olhou por um longo momento. Depois escreveu algo que Valentina não conseguiu ler ao contrário, do seu ângulo. Senhorita Reis, vou ser direto com a senhora. Colocou a caneta sobre a caderneta. A sequência de fatos, vista de fora, pode ser lida de 2 maneiras muito diferentes. Na primeira, a senhora é uma ex-enfermeira que reconhece uma substância perigosa num copo, age para salvar uma vida e tem a presença de espírito de preservar a evidência. Na segunda, a senhora é uma pessoa com uma mágoa conhecida contra o Sr. Castellanos, que manipulou os copos da mesa de forma que o veneno chegasse ao sócio dele em vez de a ele, e depois fingiu heroísmo para desviar a atenção. Valentina não mudou de expressão. As 2 versões existem, disse. Só uma é verdade. Qual? A primeira. Por que deveria acreditar? Não precisa acreditar agora, respondeu Valentina. Precisa revisar as câmeras. Precisa analisar o copo. Precisa falar com o barman que o guardou por instrução minha antes de qualquer colapso ocorrer, o que significa que agi antes de haver qualquer situação que me tornasse suspeita. Se eu quisesse fazer mal ao Sr. Castellanos, não teria trocado o copo. Teria deixado onde estava e ido dobrar guardanapos do outro lado do salão. Silêncio. Salinas a olhou por um tempo que Valentina estimou em 15 segundos. Depois recolheu a caderneta, guardou-a no bolso interno do paletó e se levantou. Por enquanto, a senhora precisará ficar disponível. Não saia da cidade. Se lembrar de algo mais, me ligue. Estendeu um cartão para Valentina. Tem alguém que possa acompanhá-la esta noite? A pergunta a surpreendeu. Não porque fosse inesperado em termos de protocolo, mas porque foi feita com um tom que não era o de um detetive encerrando um interrogatório. Era o tom de alguém que pergunta de verdade. Sim, disse Valentina. Tenho alguém. Não era completamente verdade. Mas também não era completamente mentira. Salinas assentiu, caminhou em direção à porta, parou com a mão no batente. Uma última coisa, disse sem se virar completamente. O Sr. Castellanos quer falar com a senhora antes de ir ao hospital. Valentina sentiu algo que não soube nomear com exatidão. Não era medo. Tampouco era alívio. Era a sensação específica de estar à beira de algo sem saber se o chão continuava do outro lado. É obrigatório? Perguntou. Não, respondeu Salinas. Mas ele pediu. E saiu, deixando Valentina com a decisão, com o cheiro de café frio,
e com o quadro do vinhedo francês na parede, testemunha muda de tudo que não havia sido dito. Valentina ficou sentada por mais 30 segundos, sozinha em silêncio. Depois se levantou, ajeitou o avental branco sobre a saia escura e saiu para o salão. Rodrigo Castellanos estava de pé junto à janela, de costas para o restaurante vazio, olhando para a rua. A luz da tarde entrava de lado e o recortava como uma figura de papel contra o vidro. A maioria dos comensais já havia ido embora. Só restavam 2 casais nas mesas do fundo, conversando em voz baixa com aquela energia perturbada que deixa um incidente que não te atingiu diretamente, mas que você tocou de perto. Rodrigo ouviu os passos de Valentina e se virou. Pela primeira vez desde que havia chegado ao Elite Gran naquela tarde, Valentina Reis e Rodrigo Castellanos se olharam de frente, sem uma mesa no meio, sem o escudo do papel de um e da autoridade do outro. Rodrigo a olhou de uma forma que não era a mesma de antes. Já não era o olhar do homem que avalia se o serviço está à altura. Era o olhar de alguém que tenta resolver um problema que não cabe em nenhuma das categorias que conhece. Me disseram que a senhora me salvou a vida, disse Rodrigo. O copo estava contaminado, respondeu Valentina. Troquei. Por quê? A pergunta mais simples do mundo. A mais difícil de responder sem que nenhuma das duas versões possíveis da verdade soasse a mentira. Porque era o certo, disse ela finalmente. Rodrigo Castellanos a olhou por um longo momento. E naquele momento, algo em seu rosto, na arquitetura precisa de sua segurança, no ângulo exato de seu maxilar, se moveu de uma forma que ele não teria permitido se pudesse controlá-la. Sabe quantas pessoas na minha posição têm inimigos capazes de fazer algo assim? Perguntou Rodrigo. Não, respondeu Valentina. Eu também não sabia, disse Rodrigo. Até hoje. E não disse mais nada. Há feridas que não doem enquanto se abrem. Doem depois. Sozinhas. Em silêncio. Quando já não há ninguém olhando e o corpo decide que finalmente é seguro desabar. Valentina Reis chegou ao seu apartamento às 8h40 da noite, um apartamento de 42 metros quadrados na zona norte da cidade. 4º andar sem elevador. Uma janela que dava para um pátio interior onde alguém sempre colocava música até às 11. Ela morava ali havia 3 anos, desde que a outra vida, a vida anterior, havia terminado sem pedir licença. Valentina colocou as chaves na prateleira, tirou os sapatos de trabalho junto à porta. Foi até a cozinha, encheu um copo d'água do filtro. O gesto lhe produziu um segundo de algo estranho, um eco involuntário daquela tarde. E se sentou na única cadeira que tinha, diante da janela. Lá fora a cidade era a cidade. Barulho, luzes, o cheiro persistente de asfalto quente que não desaparecia nem em fevereiro. Lá dentro, o silêncio dos apartamentos pequenos, que não é silêncio de verdade, mas a soma de todos os ruídos do edifício filtrados pelas paredes finas. Valentina pensou em Andrés Fuentes, a quem não conhecia, e esperou que estivesse vivo. Pensou em Rodrigo Castellanos, a quem conhecia só de nome e de dano, e não soube exatamente o que sentir. E pensou no dia em que tudo mudou, porque aquele dia sempre voltava quando ela menos o chamava. Havia sido uma terça-feira de outubro, 3 anos atrás. No Hospital Geral do Norte, a sala de emergências operava com a lógica específica do caos administrado. Pacientes demais. Leitos de menos. Medicamentos que chegavam atrasados. Equipe que cobria turnos que não eram seus, porque alguém estava de atestado, ou de licença, ou simplesmente havia pedido demissão sem avisar. Valentina havia trabalhado 4 anos naquela sala. Era boa, não de maneira discreta ou modesta. Era genuinamente boa, com o tipo de competência que os médicos residentes buscavam nas crises. E que os chefes de setor reconheciam, embora nunca dissessem em voz alta, porque reconhecer isso implicaria aumento de salário. Naquela terça-feira, 3 pacientes diferentes apresentaram reações adversas ao mesmo medicamento. Um anticoagulante de marca que havia chegado num lote novo, diferente do habitual. As reações foram menores. Taquicardia, erupções cutâneas, uma hipotensão que se resolveu sozinha em 2 horas. Mas suficientes para acionar todos os alarmes do protocolo de farmacovigilância. Valentina reportou.
Preencheu o formulário correspondente. Notificou o chefe de setor. Solicitou que o lote fosse retirado enquanto se investigava. O chefe de setor, Dr. Ernesto Villanueva, homem de 58 anos que passava 20 no hospital e 12 no bolso do fornecedor farmacêutico que abastecia 60% dos medicamentos do estabelecimento, leu o relatório, arquivou e não fez mais nada. O lote continuou em circulação. 2 semanas depois, um paciente de 71 anos morreu por uma complicação hemorrágica que a investigação posterior vinculou, com probabilidade de 78%, ao anticoagulante do lote questionado. A instituição precisava de alguém sobre quem jogar a responsabilidade. Valentina Reis tinha o relatório assinado com seu nome. Era enfermeira, não médica. Não tinha sindicato. Não tinha padrinhos. Não tinha 20 anos de antiguidade nem 12 no bolso de ninguém. O processo disciplinário durou 47 dias. Ao final, a Comissão de Arbitragem Médica determinou que havia havido negligência no manejo do incidente de farmacovigilância. A negligência foi atribuída a Valentina. O Dr. Villanueva apresentou um depoimento afirmando não ter recebido o relatório completo. O formulário original havia desaparecido do arquivo. A cópia digital havia sido sobrescrita no sistema por um erro que o Departamento de Informática descreveu como fortuito. Retiraram o registro de Valentina. Não foi presa. Não foi acusada de homicídio. Apenas retiraram o registro, o que, para uma enfermeira, é exatamente o mesmo que tirar o chão sob os pés. Valentina tentou recorrer. Contratou um advogado com as economias de 2 anos. O advogado foi profissional e honesto. Disse que sem o formulário original e sem testemunhas que corroborassem sua versão, as probabilidades de reverter a decisão eram menores que 15%. Recomendou aceitar, reenquadrar, recomeçar. Valentina não aceitou na primeira vez. Nem na segunda. Mas o dinheiro acabou antes que a teimosia, e a teimosia acabou 3 meses depois, numa terça-feira de janeiro que ela não se lembrava com tanta nitidez quanto a de outubro. Porque os dias de rendição sempre são mais nebulosos do que os dias de derrota. A história do Grupo Castellanos ela descobriu 6 meses depois, por acaso, lendo uma nota de economia num jornal que alguém havia deixado no ônibus. O artigo falava sobre a expansão da divisão farmacêutica do Grupo Castellanos para o mercado de instituições de saúde pública. Mencionava, entre os contratos recentes, o Hospital Geral do Norte. Mencionava o nome do diretor do hospital, do Dr. Villanueva e de 3 funcionários da Secretaria de Saúde como parte dos negociadores do acordo. Não mencionava Valentina Reis. Claro que não. Ela não era parte do acordo. Era o custo do acordo. Valentina guardou o jornal, dobrou-o 4 vezes, guardou na gaveta da mesinha de cabeceira, onde ainda estava 3 anos depois, dobrado e calado como uma cicatriz que a pessoa decide não mostrar, mas também não consegue esquecer. Valentina não buscou vingança. Não porque fosse santa, mas porque entendeu muito cedo que a vingança é o luxo de quem tem recursos, tempo e energia que ela já não podia se dar ao luxo de gastar. Conseguiu o emprego no Elitegram por meio da amiga Cláudia, que conhecia o gerente Fernando de uma história de anos atrás. Aprendeu a carregar bandejas. Aprendeu os menus da temporada. Aprendeu a sorrir da maneira exata que os restaurantes de luxo precisam que suas garçonetes sorriam, calorosa, mas invisível. Presente, mas sem invadir. Aprendeu a ser invisível. E nessa invisibilidade, havia 9 meses, tinha visto pela primeira vez Rodrigo Castellanos entrar no Elitegram com o passo de quem sabe que o mundo se acomoda ao seu redor. Valentina o havia reconhecido de imediato, não pelo rosto, que nunca havia visto pessoalmente, mas pelo distintivo dourado na lapela. O C entrelaçado. O mesmo que aparecia no cabeçalho do jornal dobrado na gaveta. Não fez nada. Não disse nada a ninguém. Não pediu para ser realocada. Simplesmente continuou sendo invisível, que era o que sabia fazer, e disse a si mesma que aquele homem não merecia que ela gastasse nem um segundo a mais de energia nele. Era isso que dizia para si mesma até aquela tarde, quando o destino, ou o acaso, ou a geometria estranha das coincidências, a havia colocado exatamente onde estava, com exatamente aquele copo na mão.
O telefone tocou às 9h40. Número desconhecido. Valentina hesitou. Atendeu. Senhorita Reis? Era a voz do detetive Salinas. Lamento ligar tão tarde. Os resultados preliminares do laboratório chegaram mais cedo do que o esperado. Valentina apertou o copo d'água entre as mãos. O que encontraram? Acenocumarol em concentração elevada. É um anticoagulante de uso médico que, nessa dose, provoca hemorragias internas. O Sr. Fuentes está estável graças ao atendimento muito rápido. Se tivesse bebido o copo inteiro, ou se o atendimento tivesse demorado mais 20 minutos. Salinas não terminou a frase. Não precisava. O Sr. Castellanos teria morrido em 1 ou 2 horas, sem que ninguém entendesse exatamente por quê. Valentina não disse nada. Senhorita Reis, quero que saiba que as câmeras do restaurante confirmam sua versão em todos os pontos. O movimento em que a senhora troca o copo é perfeitamente visível e ocorre pelo menos 6 minutos antes que o Sr. Fuentes apresente os primeiros sintomas. Isso descarta que a senhora tenha agido em função de uma emergência já declarada. Uma pausa. A senhora não é suspeita. Peço desculpas por tê-la feito sentir que era. Valentina expirou lentamente. Não me fez sentir nada que eu não entendesse. Há mais uma coisa. A voz de Salinas mudou levemente. Adquiriu o peso específico das frases que a gente prepara antes de dizer. O acenocumarol encontrado no copo coincide em formulação com um lote farmacêutico específico. Estamos rastreando a cadeia. É possível que isso abra uma investigação maior. Uma longa pausa. Se a senhora tiver informações sobre antecedentes vinculados ao grupo Castellanos e esse tipo de medicamento, poderia ser relevante para o caso. Valentina pensou no jornal dobrado na gaveta. Pensou no Dr. Villanueva. No formulário desaparecido. Nos 47 dias de processo. No advogado profissional e honesto que lhe recomendou desistir. Amanhã pode me receber? Perguntou. A hora que a senhora indicar, respondeu Salinas. Às 10 estarei lá. Valentina desligou. Colocou o telefone sobre a mesa. Olhou para a janela escura. O reflexo opaco do próprio rosto sobre o vidro. 3 anos. 3 anos de invisibilidade, de bandejas, de sorrisos calibrados, de uma gaveta que nunca abria de todo, e um copo d'água que mudou tudo. Não da maneira que ela teria imaginado. Não com gritos, nem com justiça declarada, nem com ninguém admitindo o que lhe haviam feito. Mas dessa maneira silenciosa, lateral, quase absurda, salvando a vida do homem cuja empresa havia destruído a dela. Sem que ele soubesse. Sem pedir nada em troca. Sem sequer ter a certeza de que algum dia importaria. Mas importava. Valentina Reis soube naquele momento, olhando para o próprio reflexo no vidro escuro, com a cidade barulhenta ao fundo e o jornal ainda dobrado na gaveta. Importava porque era verdade. E as coisas verdadeiras, por mais que demorem, pesam mais do que as mentiras que as cobrem. A verdade não chega de repente. Chega como chega o amanhecer. Primeiro uma linha quase imperceptível no horizonte. Depois uma cor que não existia há um momento. Depois a luz inteira derramando-se sobre tudo que a escuridão havia estado escondendo. Às 10 da manhã do dia seguinte, Valentina Reis entrou nas dependências da Unidade de Crimes Especiais com o jornal dobrado na mão. Não o original, esse havia ficado na gaveta, preservado com a irracional fidelidade com que a gente guarda as provas das injustiças, mesmo sem nunca pensar em usá-las. Valentina levava uma fotografia que ela mesma havia tirado com o celular. Nítida. Com a nota completa visível, o cabeçalho do jornal e a data no canto superior direito. Marcos Salinas a recebeu numa sala pequena com uma mesa de metal e 2 copos de café que ele mesmo havia trazido da máquina do corredor. Ofereceu um. Ela aceitou. Sentaram. Valentina falou por 40 minutos. Contou tudo. O lote farmacêutico. As 3 reações adversas. O formulário de farmacovigilância. O Dr. Villanueva. Os 47 dias do processo disciplinário.
O arquivo desaparecido. A cópia digital sobrescrita. O depoimento do chefe de setor. O advogado que lhe recomendou desistir. O artigo do jornal que encontrou no ônibus 6 meses depois, com os nomes do Grupo Castellanos, do diretor do hospital e dos funcionários da Secretaria de Saúde. Salinas não a interrompeu uma única vez. Quando Valentina terminou, o detetive olhou para o café por um momento. Depois a olhou. Por que não apresentou essas informações antes? À imprensa, a outra autoridade, a algum organismo de direitos? Porque sem o formulário original não tinha prova de nada, disse Valentina. Só tinha uma história que qualquer advogado do Grupo Castellanos teria sepultado em 3 audiências. E agora? Agora um homem no hospital com acenocumarol no sangue, o mesmo tipo de medicamento que estava no lote que eu reportei há 3 anos. E há uma investigação aberta com recursos para rastrear o que eu nunca pude. Salinas assentiu devagar. Pegou a caneta. Senhorita Reis, o que a senhora está me dizendo tem implicações que vão muito além do incidente no restaurante. Entende isso? Entendo. E ainda assim quer que faça parte do processo. Levo 3 anos sem poder trabalhar no que estudei. No que sou boa. Na única coisa que me importava fazer. Valentina o olhou sem dramatismo. Com a serenidade específica de quem carregou a dor tanto tempo que ela já não dói mais do que o suportável. Sim. Quero que faça parte do processo. Os resultados completos do laboratório chegaram naquela mesma tarde. O acenocumarol encontrado no copo do Elite Gran não era uma formulação genérica. Tinha uma assinatura química particular. Um estabilizante específico. Um índice de concentração que correspondia a uma manufatura concreta, que os peritos da unidade identificaram em menos de 4 horas de análise comparativa. A formulação coincidia com um lote de produção do laboratório Farmanorte, subsidiária menor do Grupo Castellanos, fabricado 18 meses antes e do qual, segundo os registros oficiais, a totalidade havia sido destruída por vencimento. A totalidade. Segundo os registros oficiais. Marcos Salinas leu o relatório 2 vezes. Depois ligou para seu supervisor. Depois ligou para a Promotoria Especial Anticorrupção. Depois, ao final de uma cadeia de telefonemas que tomou o resto da tarde, alguém com cargo mais alto do que o seu assinou um mandado de busca e apreensão para as instalações da Farmanorte no estado. Naquela mesma noite, o nome de Rodrigo Castellanos apareceu no processo, não como potencial vítima, mas como titular da empresa cuja subsidiária havia produzido veneno que quase o matou. A ironia tinha uma geometria perfeita e completamente impiedosa. Rodrigo Castellanos soube às 8 da noite, quando seu advogado corporativo, Dr. Gerardo Ponce, o ligou no hospital onde ainda aguardava notícias de Andrés Fuentes. Rodrigo, preciso que ouça isso com calma. Nunca na minha vida ouvi nada de bom depois dessa frase. A promotoria está investigando a Farmanorte. O veneno do restaurante saiu de lá. Silêncio. Isso é impossível, disse Rodrigo. A Farmanorte encerrou as operações há 2 anos. Os lotes foram destruídos. Aparentemente nem todos. Rodrigo Castellanos se levantou junto à janela do corredor do hospital. Lá fora, o estacionamento brilhava sob os refletores. Lá dentro, em algum quarto do 3º andar, Andrés Fuentes continuava conectado a monitores, por causa de um medicamento que saíra de uma empresa que carregava seu sobrenome. Quem tinha acesso a esses lotes? Perguntou Rodrigo. E sua voz já não era a mesma daquela manhã no restaurante. Tinha um fio diferente, o fio de alguém que começa a ver a forma de algo que ainda não tem nome. É isso que estão investigando, disse Ponce. Mas Rodrigo, há um nome que está aparecendo nos registros de acesso ao depósito da Farmanorte nos últimos 6 meses. Alguém que tinha autorização de entrada porque seu cargo assim o permitia. Quem? O advogado levou um segundo. Sebastião Mora. Rodrigo ficou em silêncio por 5 segundos completos. Sebastião Mora. 38 anos. Assistente executivo do escritório central do Grupo Castellanos havia 7 anos.
O homem que coordenava sua agenda, que reservava seus restaurantes, que sabia em quais mesas Rodrigo costumava se sentar quando comia no Elite Grand. Que sabia que naquele dia haveria almoço com Andrés Fuentes na mesa número 8. Localizem-no, disse Rodrigo. Já estamos tentando. Esta manhã ele não apareceu no escritório. O celular está desligado. Andrés Fuentes recebeu alta da unidade de terapia intensiva 72 horas após o incidente. Tinha o braço esquerdo enfaixado por uma canalização e o rosto de alguém que olhou de perto algo que preferiria não ter visto. Rodrigo estava lá quando deram a notícia de que Andrés poderia ir para um quarto comum. Me disseram que foi a garçonete, disse Andrés quando ficaram sozinhos no quarto. Sim. A que você queria que demitissem. Rodrigo não respondeu de imediato. Sim, disse finalmente. Andrés o olhou com a expressão tranquila de quem ainda tinha morfina suficiente no sistema para não precisar ser cruel. Ainda bem que não te deram ouvidos, disse. Valentina soube dos avanços da investigação por Salinas, que a ligava todo dia com atualizações que ele não era obrigado a dar, mas que dava mesmo assim. Talvez porque entendesse que Valentina fazia parte de tudo aquilo de uma forma que os procedimentos formais não sabiam nomear. Salinas contou o que foi descoberto sobre a Farma Norte. Contou sobre o lote não destruído. Contou o nome de Sebastião Mora. Valentina ouviu tudo sem interromper. Sabem por que ele fez isso? Perguntou quando Salinas terminou. Ainda não o encontramos. Mas estamos rastreando movimentos financeiros. Parece que Mora tinha uma dívida com certos sócios do Sr. Castellanos que não conseguia pagar. Alguém lhe ofereceu cancelar a dívida em troca de um trabalho. Um trabalho, repetiu Valentina. Não era pergunta. É assim que funciona, disse Salinas, com o cansaço específico de quem passa décadas vendo como as coisas funcionam. O Sr. Castellanos tem inimigos com recursos. Um deles encontrou alguém dentro de casa. Valentina pensou nisso. Na fragilidade específica do poder, quanto maior você é, mais portas tem. E quanto mais portas tem, mais entradas possíveis para quem quer lhe fazer mal. Detetive, disse. Uma coisa a mais. O Hospital Geral do Norte, o formulário, o Dr. Villanueva, isso também pode ser investigado agora? Salinas levou um momento. Se o acenocumarol do copo sair do mesmo circuito que o lote de 3 anos atrás, então sim. Os processos se conectam. Uma pausa. Senhorita Reis, vou ser honesto, isso vai demorar. Os processos contra instituições e empresas grandes sempre demoram. Mas vai se mover. Dou minha palavra. Era a primeira vez em 3 anos que alguém com autoridade real dava palavra sobre algo que importava a ela. Valentina desligou o telefone. Ficou quieta por um momento. E pela primeira vez em muito tempo sentiu que o chão sob seus pés era firme. Sebastião Mora foi detido no terminal rodoviário de Campinas às 6h17 da manhã do 4º dia. Tinha uma mala de mão, um envelope com dólares em espécie e uma passagem para o interior que nunca iria conseguir embarcar. Não ofereceu resistência. Isso os agentes disseram no relatório, com a neutralidade técnica de quem já não se surpreende com nada. O detido não ofereceu resistência, como se isso dissesse algo sobre o homem, quando na verdade só dizia que não lhe restava energia para mais do que havia gasto nos 4 dias anteriores, fugindo de algo que sabia ser mais rápido que ele. Rodrigo Castellanos leu o relatório de detenção sentado no seu escritório do 15º andar do edifício central do Grupo Castellanos. Era a primeira vez que entrava naquele escritório desde o incidente no Elite Grand. Os dias anteriores os havia passado entre o hospital, seu apartamento e as reuniões com o advogado Ponce, que chegava carregando processos e saía carregando mais perguntas do que respostas. O escritório cheirava igual a sempre. A couro das poltronas. A papel novo da impressora. Ao perfume suave da planta de bambu que sua assistente anterior, não Mora, a anterior a Mora, havia lhe dado de aniversário 5 anos atrás e que continuava viva por razões que Rodrigo atribuía ao fato de que as plantas, ao contrário das pessoas, não precisam que ninguém lhes preste atenção para sobreviver. Rodrigo dobrou o relatório. Colocou sobre a escrivaninha.
Sebastian Mora. 7 anos. 7 anos em que aquele homem havia coordenado sua vida cotidiana com uma eficiência que Rodrigo havia dado como garantida, da mesma forma como se dá por garantida a água quente no chuveiro. Presente, invisível, óbvia, até que de repente não está mais. 7 anos de agenda, de reservas, de viagens coordenadas, de documentos assinados na hora, de mensagens respondidas antes que Rodrigo se lembrasse de tê-las mandado. E em algum ponto desses 7 anos, sem que Rodrigo soubesse, sem que nenhuma das pessoas ao seu redor detectasse, alguém havia feito uma oferta a Sebastian Mora que Mora havia decidido aceitar. A dívida era real R$ 400 mil com um agiota vinculado a um grupo de sócios minoritários que Rodrigo havia excluído de um contrato de construção há 2 anos, numa decisão que ele tomou em 15 minutos sobre uma planilha e que para aqueles sócios havia significado perder uma fonte de renda que precisavam mais do que Rodrigo havia estimado. Ou mais exatamente, mais do que ele se havia dado ao trabalho de estimar. O dinheiro produz ressentimentos com a mesma facilidade com que produz amizades. A diferença é que os ressentimentos duram mais. Os sócios excluídos haviam encontrado Mora, haviam oferecido cancelar a dívida. Mora havia aceitado. E o plano havia sido tão simples em sua mecânica quanto devastador em sua intenção. Alguém com acesso ao depósito da Farma Norte, com conhecimento do itinerário de Rodrigo, com a capacidade de reservar uma mesa específica num restaurante específico, podia construir uma situação em que o veneno chegasse ao copo sem que ninguém o visse chegar. Ninguém. Exceto uma garçonete com olhos de enfermeira que, naquele dia, por acaso ou por destino ou pela simples geometria imprevisível das coisas, havia sido designada para a mesa número 8. Rodrigo pediu para vê-lo. Ponce lhe recomendou que não. O advogado enumerou 4 razões jurídicas sólidas pelas quais aquela conversa poderia complicar o processo. E Rodrigo as ouviu com a mesma atenção de uma pessoa que já tomou a sua decisão e está esperando o outro terminar de falar. Preciso vê-lo, repetiu quando Ponce terminou. O encontro aconteceu numa sala da promotoria, com um vidro no meio e um telefone de plástico preto daqueles que quase ninguém usa mais, porque supõe-se que vivemos numa época mais sofisticada. Rodrigo se sentou de um lado. Mora do outro. Sebastian Mora tinha o rosto de alguém que dormiu 4 horas em 4 dias e passou essas horas pensando em cada decisão que tomou e no ponto exato em que o erro se tornou irreversível. Tinha olheiras fundas, a roupa amassada, o cabelo que sempre usava perfeitamente arrumado agora levemente caído sobre a testa. Era, em todos os sentidos físicos possíveis, o negativo exato do homem que Rodrigo havia visto todas as manhãs durante 7 anos. Rodrigo levantou o telefone. Mora hesitou. Depois levantou também. Silêncio. Por que não me pediu o dinheiro a mim? Disse Rodrigo finalmente. Mora olhou. Abriu a boca. Fechou. Não consigo explicar de uma forma que faça sentido, disse. Tente. Mora baixou os olhos por um momento. Quando os levantou de novo, havia algo neles que não era exatamente arrependimento, mas algo mais complicado. A mistura específica de vergonha e raiva que produz ter errado de uma forma que já não admite correção. Por que pedir o dinheiro teria sido admitir que precisava, disse. E eu passava 7 anos sendo a pessoa que resolve os problemas. Não há que os tem. Uma pausa. Sei que não faz sentido. Não, disse Rodrigo. Faz todo o sentido do mundo. E é exatamente isso que me resulta impossível perdoar. Mora não respondeu. Rodrigo largou o telefone no suporte. Levantou-se. Olhou através do vidro para aquele homem que havia organizado sua vida durante 7 anos, e que havia tentado encerrá-la com a mesma eficiência meticulosa. E sentiu algo que em toda a sua vida de decisões executivas, margens de lucro e contratos milionários nunca havia sentido dessa forma. A fragilidade completa de tudo que acreditava controlar. Saiu da sala sem olhar para trás. Naquela tarde foi procurar Valentina Reis. Não ligou antes. Não mandou mensagem. Simplesmente foi ao Elite-Gran, porque era o único lugar onde sabia que poderia encontrá-la. Mas Valentina não estava no restaurante. Fernando Ibanez,
com evidente desconforto, informou que havia lhe dado uma semana de folga, dadas as circunstâncias, e entregou o número de telefone dela com a resignação de quem sabe que não tem autoridade para negar isso a Rodrigo Castellanos. Rodrigo ligou do carro. Senhorita Reis, uma breve pausa. Sou Rodrigo Castellanos. Outra pausa, mais longa. Já sei, disse ela. Reconheço a voz. Quero falar com a senhora pessoalmente, se possível. Sobre o quê? Sobre tudo que não disse naquele dia no restaurante. E sobre algumas coisas que acabei de descobrir que deveria ter sabido há 3 anos. O silêncio que se seguiu durou exatamente 7 segundos. Rodrigues contou sem querer. Há uma cafeteria na Álvaro Obregón que se chama Amanhã, disse Valentina. Amanhã às 11 estarei lá. A cafeteria era exatamente o tipo de lugar que Rodrigo Castellanos não frequentava. Mesas pequenas, cadeiras de madeira sem estofamento, o cardápio escrito à mão numa lousa, o cheiro de café coado que impregnava até a roupa. Não havia sommelier, não havia toalha branca, não havia ninguém que soubesse seu nome nem que se acomodasse ao espaço que ele ocupava. Valentina já estava lá quando ele chegou. Vestia roupa casual, sem uniforme, sem avental, calça escura, uma blusa azul marinho, o cabelo solto em vez do coque do restaurante. Era a primeira vez que Rodrigo a via fora do contexto do Elite Grand. E por um segundo a reconheceu, o que lhe produziu um desconforto que não soube bem classificar. Rodrigo se sentou diante de Valentina e pediu um café sem consultar o cardápio. Encontraram Mora, disse. Já sei, respondeu Valentina. O detetive Salinas me avisou. Salinas a mantém informada. Sim. Rodrigo assentiu levemente, como se isso explicasse algo que ainda estava tentando entender. Também sei sobre o Hospital Geral do Norte, disse. Sobre o Dr. Villanueva, sobre o lote farmacêutico. Sobre o que aconteceu com a senhora há 3 anos. Uma pausa. Ponce me mostrou o processo esta manhã. A promotoria já tem linha direta entre o acenocumarol do restaurante e o circuito de distribuição irregular da Farma Norte. O mesmo circuito que forneceu ao hospital há 3 anos. Valentina o olhou sem dizer nada. O que lhe fizeram foi uma injustiça, disse Rodrigo. E embora eu não a tenha ordenado diretamente, ela saiu de uma engrenagem que leva o meu nome. Isso não posso desconhecer. Não, disse Valentina. Não pode. Vim pedir desculpas. Já sei. É suficiente? Valentina olhou para sua xícara de café. Girou-a levemente entre as mãos, um gesto pequeno, pensativo, que lembrou a Rodrigo o movimento que ela havia feito com o copo naquela tarde no restaurante. Controlado. Preciso. Sem se apressar. Não, disse finalmente. Não é suficiente. Mas é um começo. Rodrigo Castellanos olhou para aquela mulher que havia salvado a sua vida. Que havia sido destruída por uma maquinaria que levava o seu nome. Que havia guardado um copo como evidência antes que alguém lhe pedisse para fazê-lo. Que havia respondido ao interrogatório de um detetive com mais compostura do que qualquer executivo que ele conhecia. E que agora lhe dizia que um pedido de desculpas era um começo, com a serenidade de alguém que esperou tanto tempo que já não precisa se apressar. Rodrigo sentiu algo que em 55 anos de vida havia aprendido a reconhecer tarde demais e poucas vezes. O peso exato do que se deve a alguém que não pediu nada. Diga-me o que precisa, disse. E Valentina Reis olhou e disse, há coisas que o dinheiro pode comprar e coisas que não pode. E a fronteira entre umas e outras é o único lugar onde os homens ricos se tornam iguais a todos os demais. Rodrigo Castellanos levou 3 semanas para entender onde estava essa fronteira com Valentina Reis. As primeiras 2 semanas as passou fazendo o que sabia fazer, resolver problemas com recursos. Ligou para o advogado Ponce. Ponce conversou com os advogados certos. Os advogados certos conversaram com a comissão de arbitragem médica. O processo disciplinário de Valentina Reis foi reaberto sob o argumento de evidência nova surgida da investigação da Promotoria Especial Anticorrupção.
O formulário de farmacovigilância que havia sido dado por desaparecido apareceu finalmente nos backups de um servidor do hospital que ninguém havia revisado, porque ninguém havia tido razão para revisá-lo até agora. O formulário estava completo. Tinha a assinatura de Valentina. Tinha a data. Tinha o carimbo de recebido na chefia de setor, a assinatura do Dr. Ernesto Villanueva, que durante o processo disciplinário havia declarado sob juramento que aquele documento nunca havia chegado às suas mãos. Era mentira. O processo de revisão levou 14 dias. Não 47, como o original. 14. Com a velocidade específica que as instituições adquirem quando alguém com os recursos e a pressão certos empurra de fora. Valentina sabia disso. Não gostava de saber, porque teria preferido que a velocidade viesse da justiça e não da influência. Mas havia decidido, em algum momento entre a cafeteria e aqueles 14 dias de espera, que as injustiças reparadas com os meios imperfeitos do mundo real eram preferíveis às injustiças perfeitamente documentadas que nunca se reparam. Ao final do 14º dia, a comissão emitiu uma resolução. A sanção imposta a Valentina Reis havia sido produto de uma avaliação incompleta e de depoimentos que a nova evidência contrariava. O registro de enfermagem ficava restituído com efeito imediato e retroativo desde a data original da suspensão. O Dr. Villanueva enfrentava agora um processo separado por falsidade de declaração. Esse processo ia demorar, mas ia se mover, como Salinas havia dito. Rodrigo ligou para Valentina no dia em que chegou a resolução. Saiu, disse ele. Já sei, respondeu ela. Salinas me ligou. Como se sente? Uma pausa. Como quando tira uma pedra que você carregava há tanto tempo que já havia esquecido que a carregava. E de repente sente o peso que não sentia, porque já era parte de você. Outra pausa. Estranho. Parece estranho. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Quero fazer uma proposta, disse. Já me fez uma proposta. Esta é diferente da cafeteria. Escuto. A Fundação Médica do Grupo Castellanos tem uma área de gestão de programas de saúde comunitária. Está mal administrada, porque nunca encontramos a pessoa certa para dirigi-la. Alguém que entendesse os sistemas de saúde por dentro. Não de uma mesa. Uma pausa. Quero oferecer-lhe o cargo. Silêncio. Já lhe disse na cafeteria que não quero trabalhar para o senhor, disse Valentina. Lembro. Por isso esta não é a mesma proposta. A da cafeteria era um cargo na minha empresa. Isto seria um cargo numa fundação independente, com conselho próprio, com orçamento autônomo. A senhora reportaria ao conselho. Não a mim. O Grupo Castellanos financia, mas não dirige. E o que quer em troca? Nada. Pessoas como o senhor sempre querem algo em troca. Sim, disse Rodrigo, sem se dar ao trabalho de negar. Normalmente sim. Mas resulta que me é difícil colocar preço na única pessoa que, em 55 anos, tomou uma decisão que beneficiava exclusivamente alguém que acabava de humilhá-la. Uma pausa. Faça o que quiser com a proposta. Não tem nenhuma obrigação. Valentina ficou em silêncio por um longo momento. Vou pensar, disse. É tudo que lhe peço. Valentina pensou por 5 dias. Os passou caminhando pelo bairro, tomando café em lugares que não eram a cafeteria da Álvaro Obregón, conversando com Cláudia, a amiga, que a ouviu por 2 horas e ao final lhe disse com a franqueza sem enfeites das amigas de verdade. Minha filha, o homem te deve a vida, te restituíram o registro e te oferece trabalho independente fazendo o que você sabe fazer. O que mais você está esperando que caia do céu? Valentina também pensou sozinha, no silêncio do apartamento de 42 metros quadrados, olhando para a janela que dava para o pátio interior. Pensou no que queria. Não no que merecia. Não no que era justo. No que genuinamente queria. Continuar sendo enfermeira. Ajudar pessoas que não podiam pagar para ser ajudadas. Fazer o trabalho para o qual havia estudado, num lugar onde esse trabalho importasse. No 5º dia ligou para Rodrigo. Aceito a proposta da fundação, disse. Com condições. Diga-me.
A primeira, a clínica. Quero no bairro Guerreiro. Não numa zona que seja conveniente para a imagem do grupo Castellanos. No Guerreiro, onde eu cresci. Onde as pessoas precisam de atendimento médico de verdade e não têm como pagar. Aceito. A segunda, o nome da clínica não vai ser Castellanos. Vai levar o nome do paciente que morreu há 3 anos por causa do lote farmacêutico. Seu Aurélio Mendoza, 71 anos. Esse é o nome que vai na fachada. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de algo que está sendo processado, digerido, aceito. Como sabe o nome dele? Perguntou Rodrigo finalmente. Porque eu o atendi naquela noite, disse Valentina. E nunca esqueci. Outro silêncio. Aceito, disse Rodrigo. E sua voz tinha uma textura diferente de todas as vezes anteriores em que Valentina o havia escutado falar. Sem o peso de quem está acostumado a que o mundo faça o que ele manda. Com um peso diferente, mais difícil, o de quem está aprendendo que algumas coisas se recebem, e não se compram. A Clínica Aurélio Mendoza abriu suas portas 14 meses depois, num edifício de 2 andares no bairro Guerreiro. Com capacidade para atender 300 pacientes por semana, sem custo. Tinha sala de emergências, consultório geral, área de enfermagem, farmácia básica e um pequeno pátio interior com uma planta de buganvília que alguém do bairro trouxe no dia da inauguração sem que ninguém pedisse. Valentina Reis esteve lá desde o primeiro dia. Não como diretora de mesa, mas como o que sempre havia sido, enfermeira. Coordenava a equipe, gerenciava os programas, preenchia os formulários de farmacovigilância com a mesma meticulosidade de sempre. E os arquivava em 4 cópias em 4 lugares diferentes, porque algumas lições se aprendem de um jeito que não se esquece nunca. Andrés Fuentes, completamente recuperado, visitou a clínica 3 meses depois da inauguração. Chegou sem avisar, como chegam as pessoas que não querem que ninguém prepare uma recepção. Percorreu as instalações com uma enfermeira que não o reconheceu e que lhe explicou cada área com o entusiasmo de quem trabalha em algo que lhe importa. No final, perguntou pela diretora. Disseram-lhe que estava na emergência. Andrés esperou 20 minutos. Valentina saiu com as luvas ainda nas mãos e a expressão de quem não esperava a visita. Vim agradecer, disse Andrés. Devia ter feito antes. Não tinha nenhuma obrigação, disse Valentina. Não, concordou ele. Por isso faço. Deram-se as mãos. Não foi uma cena dramática. Foi exatamente o que era, 2 pessoas que o acaso colocou no mesmo lugar numa terça ao meio-dia, e que desde aquele dia carregavam, cada uma à sua maneira, o peso do que havia acontecido e a responsabilidade do que viria depois. Rodrigo Castellanos foi à clínica uma única vez. 6 meses após a inauguração, numa quarta-feira à tarde em que não havia feito nenhum anúncio nem informado a ninguém de sua visita. Desceu sozinho do carro, sem assistente, sem escolta, sem o abrigo do terno de Casimira. Vestia um casaco escuro e uns óculos que Valentina não havia visto antes. Ficou parado diante da fachada por um momento. Leu o nome nas letras de metal sobre a entrada. Clínica Aurélio Mendoza. Não disse nada. Valentina ouviu da janela do 2º andar. Desceu. O encontrou ainda parado na entrada, com as mãos nos bolsos, olhando para a placa do nome, como se estivesse lendo algo que precisava de tempo para entender de todo. Quer entrar? Perguntou Valentina. Rodrigo a olhou. Não, disse. Não quero interromper. Só queria ver. Já viu? Sim. Fez uma pausa. Olhou para a fachada mais uma vez. É exatamente como deveria ser. Não disse mais nada. Assentiu levemente, como faz a gente quando não há palavras que alcancem o que está sentindo, e sabe disso, e prefere o gesto honesto à frase incompleta. Rodrigo virou as costas, caminhou em direção ao carro, não olhou para trás. Valentina ficou na entrada da clínica, com a luz da tarde sobre os ombros e o nome de Aurélio Mendoza atrás de si. E pensou que é assim que terminam as histórias reais, não com fogos de artifício, nem com discursos,
nem com ninguém recebendo exatamente o que merece no momento exato em que merece. Terminam com uma fachada de metal num bairro que ninguém fotografa para revistas. Com um homem que aprendeu algo tarde demais, mas aprendeu mesmo assim. E com uma mulher que nunca deixou de saber quem era, embora o mundo tivesse feito tudo o que podia para fazê-lo esquecer. 3 semanas depois, numa terça-feira comum de trabalho, Valentina Reis atendeu a sua paciente de número 1000 desde a abertura da clínica. Uma senhora de 73 anos, moradora do bairro, que chegou com uma pressão arterial que nenhum médico havia verificado em 2 anos, porque não tinha dinheiro para pagar a consulta. Valentina assentou. Mediu a pressão. Explicou o que encontrou com paciência e com palavras que a senhora conseguia entender. Receitou o que precisava. Explicou onde retirar sem custo na farmácia do primeiro andar. A senhora tomou a mão de Valentina antes de ir embora. Que Deus a abençoe, minha filha. Valentina apertou a mão da senhora. Cuide-se muito, respondeu. E foi para o próximo consultório. E para o próximo. E para o próximo. Como sempre havia sabido fazer. Fim. Trocou o copo sem que ninguém visse. E o milionário entendeu que lhe devia a vida. Mas Valentina Reis já sabia, há muito mais tempo, que as dívidas mais importantes não se pagam com dinheiro.